Então a minha pergunta sincera é: se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? E ele toma 12 jogos, uma multa assim, para mim tinha que ser, na pior das hipóteses, 120 meses e pelo menos uns 6 milhões de multa. Também volta a trabalhar agora à tarde, né? O time vai ter que lidar com a condenação do Bruno Henrique pelo STJD. Bruno Henrique participou do julgamento de maneira remota. A presença do atacante na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva não era obrigatória. Ele acompanhou 4 das 7 horas da sessão. Escolheu não responder às perguntas e fez um breve pronunciamento. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Bruno se retirou em seguida. Por 4-1, a primeira comissão disciplinar do STJD condenou o jogador do Flamengo a 12 jogos de suspensão e pagamento de multa no valor de R$60 mil. Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena deve ser cumprida na mesma competição em que ocorreu a infração, neste caso, o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Bruno Henrique está livre para jogar na Libertadores. Ele foi julgado por envolvimento num esquema de manipulação em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. A comissão considerou que Bruno Henrique forçou um cartão amarelo e beneficiou apostadores na partida contra o Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A defesa de Bruno Henrique e o Flamengo vão recorrer. O clube também vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para que ele jogue normalmente até que o recurso seja analisado. Além do atacante, 4 apostadores foram julgados. Todos eram jogadores amadores na época, entre eles Vander Nunes Pinto Júnior, irmão de Bruno Henrique. Em novembro do ano passado, o STJD tinha arquivado a denúncia, mas em abril deste ano, a Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 9 pessoas por fraude esportiva. A polícia transcreveu conversas de celulares apreendidos. O atacante do Flamengo teria informado ao irmão, Vander, que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. A partir daí, Vander e outras pessoas apostaram que ele seria advertido na partida. Ainda não há uma data para que o caso seja julgado na Justiça Comum. Então a minha pergunta sincera é: se ele foi culpado do que ele fez, assim como outros foram culpados, por que outros pegaram 2 anos e ele pegou 12 jogos? Vamos lá. Sem gerar corte, por favor, tá? Porque eu não terminei ainda não. É porque ele fez menos? Foi menos do que ele fez? Ó, ele foi... O outro lá fez um negócio de 4 jogos, não sei quantos cartões amarelos. Aí o cara, sabe, assim, influenciou vários jogos e ele menos. Foi isso? Se foi isso, é justo. Se foi isso, é justo. Pegou 12 jogos, né? Vai pagar pelo... Uns foram mais, outros foram menos. Então eu tenho que ver para falar com vocês. Tem que ver, é complicado. Agora, se foi feita a mesma coisa, da mesma proporção e pegou apenas 12 jogos, o sistema é F, meu amigo. O sistema é F. É isso que eu digo para vocês. O que tem que falar? Tem mais nada para falar. Eu passei há pouco tempo atrás aí, eu vi como o sistema realmente é complicado. Tiraram 4 pontos do americano. Vou fazer o quê? Tem certas coisas que não dá para brigar com o sistema. Não dá para brigar com o sistema. Mas eu tenho minha rede social que eu posso fazer, pelo menos, né, até agora, né? Eu posso, pelo menos, eu tenho voz, na minha rede social eu tenho voz. Então é isso. Foi condenado, 12 jogos. Eu acho que foi pouco. Foi um pouco para alguém que faz o que fez. Acho que é pouco para alguém que faz o que fez. E não é porque... Não importa o clube. Estou falando aqui como um ex-atleta de futebol que vi outros pegarem 2 anos.
Que não volte a acontecer, né? Eu vou ser bem sincero, eu fui rival durante muitos anos do Bruno Henrique. Foi quando ele jogou no Santos, eu estava no Palmeiras. Quando ele jogou no Flamengo, eu estava no Palmeiras também, depois Fluminense. Mas sempre me pareceu um cara muito correto. Assim como o Vitor Mendes também, quando estava conosco no Fluminense, me pareceu um cara super correto, sabe? E para mim foi uma surpresa muito grande quando aconteceu. Um pegou 2 anos e teve o pai. O pai veio a falecer porque zerou o recurso, né? Cortaram o recurso, acabou, o pai veio a falecer. Outro pegou 12 jogos. Um ganha milhões e milhões e milhões. Precisava se sujar por isso? Precisava se sujar por isso? Então fica a minha pergunta, sabe, assim... Independente de 12 jogos, ou, sabe, se queimar por uma coisa dessa, assim... Gente, eu não entendo, consigo entender. Eu queria a opinião sincera de vocês. O que vocês acharam? Vocês acharam justa a punição? 12 jogos e mais 60 mil? Foi justo? Pelo que ele fez, essa é uma justa punição? Ou não? Ou outras pessoas que pegaram 1, 2 anos de suspensão fizeram menos ou igual? É uma pergunta para vocês. Eu, de verdade, não tem como eu chegar e falar, o Bruno Henrique, você mereceu 3, 4 anos. Não, porque eu não sei. Eu não vi, não comparei uma coisa com a outra, eu não comparei os casos. Mas eu posso falar uma coisa. Independente se fez pouco ou muito, se foram 12 jogos ou não, o cara que ganha milhões se queimar por isso, o cara que ganha milhões, é muito triste. Isso é muito triste. É um exemplo super negativo. Não sigam um exemplo como esse, gente, por favor. O julgamento era muito aguardado, esperado. Bruno Henrique na pauta e um possível envolvimento com manipulação de apostas esportivas. Muitas horas depois, a definição foi por partidas, 12 jogos e uma multa de 60 mil reais. Ambas as partes, o Flamengo vai recorrer, o jogador também, e a própria Procuradoria. Ou seja, Everton, ninguém saiu satisfeito. Eu perguntei aqui na primeira parte do programa se a pena foi justa, branda ou pesada. Foi extremamente branda. Se fosse o Dudu, que hoje está no Atlético, tivesse feito a mesma coisa, talvez ele tivesse pegado prisão perpétua. Né? Porque o STJD, por um VTNC lá no Instagram contra a Leila, deu 6 jogos nele, 12 no Bruno Henrique, condenado. Provaram a culpa dele, cabe recurso, com possibilidade, inclusive, de reduzir essa pena, e ele toma 12 jogos, uma multa, assim, para mim tinha que ser, na pior das hipóteses, 120 meses e pelo menos uns 6 milhões de multa. Pelo menos uns 6 milhões de multa. 10 anos? Sabe? Porque não tem condição pesar a mão, o STJD pesar a mão contra jogadores que não são conhecidos, de clubes menores, e quando é um jogador extremamente conhecido, de certa forma querido, e de um clube tão grande quanto é o Flamengo, aí o STJD dá uma aliviada. Então, é muito perigosa, sabe? Essa ação, essa condenação, esse papel do STJD na punição, branda demais pela gravidade da situação. Participou de manipulação de resultados, pegou 12 jogos. A lista dos que foram punidos, com punições muito maiores, muito mais relevantes, a lista está na internet para quem quiser ver. Por que com o Bruno Henrique foi tão leve, foi tão branda? O argumento é que ele já ia tomar aquele cartão, porque o clube orientou que ele tomasse. Isso, infelizmente, é uma prática, né? Muitos jogadores fazem isso. E aí ele usa de informação privilegiada. Mas eu acho que o nosso código precisa ser revisto. Com o advento das casas de apostas, a gente precisa ser mais claro, a letra fria da regra precisa ser mais clara. Porque no artigo lá, o 243, se eu não me engano, ele não interferiu no placar do jogo. Você está passando pano, Chico? Não estou passando pano. Estou dizendo que a lei precisa ser mais severa. Inclusive dizendo, se tem informação privilegiada, tchau, acabou a carreira, um abraço, vai para casa. Mas isso não está previsto. Então, de acordo com o que está previsto, os caras têm brechas. E aí, por isso, essa punição branda. É um crime que no Brasil é meio liberado, né? A corrupção. É um crime que no Brasil é meio liberado, não acontece nada. A gente tem casos na política de que o cara pode se corromper e não acontece nada. Vocês não falam que a arbitragem precisa de critérios, de parâmetros e padrões? Esse tipo de crime, para mim, precisa também.
Porque uma coisa é você suspeitar e a outra ter provas concretas. Então, nesse caso, as provas estavam todas apresentadas. Irrefutável. Todas elas ali expostas na mídia, em qualquer lugar. É só procurar aí na internet que tá. Mas eu acho a lei muito subjetiva. Só que essa é uma infelizmente. punição na justiça desportiva. Ele ainda vai ser punido, ou pode ser punido, melhor dizendo, na justiça comum, Marco. Essa questão de regulamentar, né, de dar um padrão para as punições é que é importante. Porque, vamos lá, o cara força um cartão amarelo. É a mesma coisa do que ele fazer um pênalti por causa própria, por questão de mudar o resultado do jogo. É difícil, então tem que ter uma regulamentação mais clara.